Muito bem. Nessa lição, então, nós vamos conhecer mais profundamente as justificativas que deram origem ao projeto NFE. Evidentemente que nós já temos uma noção da origem, né? O motivo pelo qual ele surgiu, o projeto NFE, mas aqui a gente vai, nessa lição, nós vamos nos aprofundar nesse tópico. Tá ok? Antes de iniciar, então, deixa eu esclarecer o assunto SPED, que na verdade a gente abordou ele muito brevemente, até porque o SPED será abordado com mais propriedade e mais tempo, inclusive, no curso que será lançado também dentro do projeto ERP, exclusivamente sobre esse tópico, né? Então, dentro do tópico, dentro do curso de SPED, nós vamos abordar o assunto mais profundamente. E aqui a gente vai manter o foco no curso NFE, que é um dos componentes, um dos projetos que estão dentro desse projeto maior que é o SPED. Tá, ok? Então, a justificativa ou as justificativas para o surgimento da NFE são principalmente a busca pela integração e modernização da administração tributária. Tá, ok? Relaciona-se à forma federativa adotada pelo Estado brasileiro. E o motivo pelo qual isso está relacionado à forma federativa será explicado na sequência. Nesse contexto, então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que são as entidades, né, são dotados de autonomia política, administrativa e financeira. Suas atribuições, limitações e competências estão previstas na Constituição Federal, que concede a cada esfera de governo a competência de instituir e administrar os respectivos tributos e orçamento também. Tá, ok? Então, cada entidade, cada esfera, cada entidade dessa esfera de governo, das esferas de governo, tem autonomia para administrar seus tributos e autonomia para fazer a administração do seu caixa. Tá, ok? A integração e cooperação entre administrações tributárias têm sido temas muito debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de descentralização fiscal. Nesses países é comum que a autonomia tributária gere multiplicidade de rotinas de trabalho, burocracia, baixo grau de troca de informações e falta de compatibilidade entre os dados econômico-fiscais dos contribuintes. Então veja só, aquilo que já foi dito anteriormente, né? Um dos objetivos da NFE é justamente fazer essa integração das informações entre os fiscos, da troca de informação dos fiscos, para que então possa ser possível cruzar os dados dos contribuintes e buscar aqueles contribuintes que estão de alguma forma irregulares ou cometendo irregularidades, né? Muito bem. Nesse sentido, então, de independência e autonomia tributária, cada órgão estadual pode escolher trabalhar da sua maneira. Em termos de tecnologia, isso ainda é mais grave, porque cada um pode escolher as suas tecnologias, né? Então, uma Secretaria da Fazenda pode trabalhar com Natural, armazenando seus dados em DB2, criando uma interface web para usuários em Java. Uma outra pode trabalhar com COBOL, armazenando os dados em Oracle e criando uma interface web com .NET, né? Então, assim, a gente tem uma multiplicidade de tecnologias e de plataformas no momento que a gente precisa fazer essa integração entre esses diversos fiscos, né? E aí isso aí acaba resultando em quê? Em ineficiência e morosidade, né?
Para o governo, o controle apresenta-se difícil porque falta a visão integrada das ações do contribuinte. E para o país, o custo público e privado do cumprimento das obrigações tributárias torna-se muito alto, criando um claro empecilho ao investimento e geração de empregos. Né? Na verdade, é uma situação ruim, tanto para o governo, que fica com dificuldade de ter uma visão única do seu contribuinte. Na verdade, ele tem a visão de município, a visão de estado, mas ele não consegue enxergar um determinado contribuinte e a sua contribuição ou a sua movimentação numa visão geral em todos os estados e municípios. E para o contribuinte também é ruim, porque acaba que ele tem que, para poder trabalhar, ele tem que acaba tendo que se adaptar a diversas formas de declaração de obrigações junto ao fisco de cada esfera de governo que ele está, da região que ele atua, né? Isso daí é um dos principais motivos que justifica o desenvolvimento da NFE. Porque aí pode-se racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira, reduzir custos e entraves burocráticos, facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições, fortalecer o controle e a fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias. De modo geral, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento público voltado para a redução da burocracia do comércio e dos entraves administrativos enfrentados pelos empresários do país, exigindo a modernização das administrações tributárias nas três esferas de governo. O projeto prevê ainda investimento em tecnologia de forma a modernizar o parque tecnológico e os sistemas de informação, ampliando a capacidade de atendimento das unidades administrativas. Esse é um tipo de projeto que ele é bom tanto para o ente público quanto para o ente privado. Né? Para o ente privado, vai facilitar o cumprimento das suas obrigações, né? Das suas obrigações para com o Estado, e do ente público porque vai facilitar o controle e fiscalização dos contribuintes. O objetivo principal do projeto NFE é a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que substitua a sistemática atual do documento fiscal em papel, aquele manual, né? Ou mesmo impresso, né? Com validade jurídica para todos os fins, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes, permitindo ainda um controle em tempo real das operações comerciais pelo fisco. Então veja só, com a nota fiscal eletrônica, e realmente isso aí é uma coisa muito interessante, para o ente público, para o Estado, ele vai conseguir monitorar em tempo real as transações comerciais que são realizadas pelos contribuintes, né? Então veja só o tipo de controle fiscal que o Estado vai conseguir exercer em relação ao contribuinte, né? Por outro lado, vai diminuir bastante, vai facilitar bastante e diminuir a quantidade de papel que vai circular, né? Que vai ter que ser armazenado pelo contribuinte, e a quantidade de trabalho que tem que ser realizado também pelo contribuinte, né? A nota fiscal eletrônica representa um grande avanço nas relações comerciais entre contribuintes e no cumprimento das obrigações acessórias correspondentes. Além disso, a nota fiscal eletrônica representa uma forte mudança cultural, onde existe o abandono de uma realidade toda baseada no papel para uma nova realidade virtual, em que os documentos são totalmente digitais. Isso aí é realmente, tanto para o contribuinte quanto para o ente público, é muito importante. Os benefícios para o emissor, ou seja, para o contribuinte: redução de custo de impressão, redução de custo de
aquisição de papel, redução de custo de envio de documento fiscal, redução de custo de armazenagem, né? Simplificação de obrigações acessórias, redução do tempo de parada de caminhões, impostos fiscais de fronteira, incentivo ao uso de relacionamentos eletrônico com clientes, né? Realmente, esses aí são os principais benefícios, né? Especialmente redução de custos com aquisição de papéis e documentos, né? Porque a nota fiscal tradicional, ela deve ser adquirida pelas empresas em gráficas, né? E elas têm um custo maior do que simplesmente a impressão e aquisição de papel, né? Além do custo de armazenamento, evidentemente. Benefícios para o receptor da NFE, que são os fiscos, né? Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias, planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NFE. Na verdade, isso aqui é o benefício para no caso, o cliente, né? Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação, incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores. Realmente, o receptor aí é bom tanto para o receptor, né, a questão da digitação, que realmente elimina a digitação, quanto para os próprios prestadores de serviços contábeis, né, os escritórios de contabilidade, porque aí então diminui muito os erros com a digitação das notas fiscais tradicionais, né, o uso de notas fiscais eletrônicas. Benefícios para a sociedade: redução de consumo do papel, incentivo ao comércio eletrônico, padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas e surgimento de oportunidades de negócio e empregos na prestação de serviços ligados à NFE. Um outro benefício também para a sociedade, talvez um dos maiores, seja a não necessidade do armazenamento do documento, da nota fiscal, do documento fiscal, mas em papel, né? Ou seja, vai estar tudo em meio digital. O documento fica muito mais fácil de ser acessado e a perda do documento praticamente não existe, né? Então, ou seja, aqueles problemas que a gente tem decorrentes da perda da nota fiscal praticamente desaparecem com o uso da nota fiscal eletrônica. Benefícios para o governo: aumento na confiabilidade da nota fiscal, melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos, redução de custos no processo de controle das notas fiscais, capturada pela fiscalização de mercadorias em trânsito, diminuição da sonegação e aumento da arrecadação, suporte aos projetos de escrituração eletrônica, contábil e fiscal da Secretaria da Receita Federal e demais secretarias estaduais, de Fazenda Estadual. Principal benefício para o governo: diminuição da sonegação e aumento da arrecadação. Tá ok? Isso aqui com certeza é o principal benefício, aquele que o maior objetivo do governo. Muito bem, então. Na sequência a gente continua.